Olá, amigos! Começa agora mais um ACS na TV, um programa da Associação Comercial de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Muito obrigada pela companhia de vocês. E no programa de hoje vamos falar sobre revitalização do centro de Santos, obra, lei de uso e ocupação do solo e também sobre o plano diretor. O nosso convidado é o secretário de Desenvolvimento Urbano de Santos, Glaucus Farinello. Glaucus, muito obrigada pela sua presença hoje aqui no programa. Oi, Fabiana. É sempre um prazer poder conversar, contar um pouquinho das coisas que estão acontecendo na cidade. E Glaucus, antes da gente falar sobre a Prefeitura de Santos, sobre as obras, plano diretor, queria falar um pouquinho da sua história. Você é arquiteto, urbanista e, na verdade, você nasceu em Espírito Santo do Pinhal. Como é que você conheceu Santos? Um acaso. Eu nasci em Pinhal por acaso, não tenho nenhum vínculo, não tenho família. Meu pai trabalhava, era do Banco do Brasil, rodava muito pelas cidades, acabei nascendo ali. Tenho uma história, um vínculo com Santos desde criança, meu avô é da região, meus avós moravam aqui, eu morava em São Paulo e eu descia praticamente todo final de semana, passava as férias, então meu vínculo mesmo é muito forte com a cidade de Santos desde criança. Nasci em Pinhal por um acaso, mas me considero santista. Seus pais são santistas ou não? Minha mãe é do interior, de Águas de Lindóia, e meu pai é de São Paulo. E aí já começou uma paixão pela cidade? Você mesmo gostou? Como é que... Inclusive, meu pai santista de time, meu pai que viveu aqui na sua adolescência, e eu, quando ainda morava fora de Santos, quando morava no interior, eu já era fanático pelo Santos, e quando eu vim para cá morar, eu vim para cá com 12 anos, e aí realmente já foi uma paixão já desde sempre. E a sua relação com a Prefeitura de Santos? Você foi primeiro subsecretário e agora você é o secretário de Desenvolvimento Urbano. Como é que começou essa relação também? Olha, eu tenho quase 20 anos já de prefeitura, de casa. Eu entrei na prefeitura por concurso, eu ainda não era nem formado em arquitetura, mas já tinha o sonho de ser urbanista. A arquitetura é um curso muito extenso, você tem muitos campos de atuação. Eu desde cedo queria ser urbanista, entrei no concurso e implorei, eu não tinha formação ainda, que me colocassem num setor que pudesse ter algum tipo de relação com a área. E assim foi feito, fui trabalhar no Departamento de Vias Públicas, na sequência me formei como arquiteto urbanista e aí passei no outro concurso, aí já formado arquiteto, e estou desde então. Assumi alguns cargos, chefe de departamento de obras, chefe de infraestrutura, de planejamento, fui o secretário adjunto da pasta que hoje eu comando, e são desafios, acho que lidar com a cidade, a gente que tem um carinho, o santista de um modo geral é muito bairrista, tem essa coisa com a cidade, e é uma responsabilidade muito grande comandar uma pasta como o planejamento urbano, por todo esse histórico de prefeitura que eu tenho. E por falar em desafio, qual é o maior desafio você como secretário de Desenvolvimento Urbano? O que você acha que é mais difícil colocar em prática? Na sua opinião, o que é? Acho que o grande desafio mesmo nosso é tentar tornar Santos uma cidade menos desigual. A gente sabe que Santos tem uma qualidade urbana invejável, está sempre liderando os rankings de saneamento e de uma série de outros quesitos, mas a gente sabe que a gente tem os nossos problemas, Nós temos as palafitas, nós temos os cortiços, nós temos um desafio com o centro histórico, tem a região dos morros, então realmente nosso grande desafio é tentar levar a qualidade para cada pedacinho da cidade de Santos. E Glaucus, você também é muito atuante no plano diretor e na lei de uso e ocupação do solo. Eu queria que você explicasse para o telespectador o que são esses dois trabalhos da Prefeitura. São duas legislações que estão nesse momento em processo de revisão. Todo o início de mandato de prefeito, e o prefeito Rogério agora iniciando o seu mandato, é obrigado por lei, pela lei orgânica, fazer a revisão do plano diretor, que é a linha mestra, a principal lei que direciona o desenvolvimento da cidade, o que vai nortear o futuro, como o Santos vai crescer, para onde, de que maneira. E a lei de uso do solo é a lei mais importante que deriva desse plano diretor, que é uma lei que vai, por exemplo, estabelecer que tipo de ocupação nós podemos ter, se eu posso ter um prédio, se eu posso ter uma casa, se eu posso ter uma padaria, se eu posso só ser uso residencial. Ela é o que define em cada pedaço da cidade, em cada bairro, o que pode, o que não pode e como pode, Então, são duas leis importantíssimas, que a gente conta naturalmente com a participação das pessoas. É um processo de construção coletiva. Inclusive, essa semana inteira a gente tem feito audiências públicas, muito produtivo. E até o final do ano a gente vai concluir esse processo e a gente caminha para a Câmara,
que aí inicia um outro processo, que é o debate com o Legislativo. E como são feitas essas reuniões? Uma comunidade que quer participar, empresário que quer participar, como é que ele faz para participar? São vários momentos, né? É um processo muito longo e participativo desde o começo do ano, então é um trabalho que inicia na prefeitura, a gente ouve todas as demais secretarias, os demais órgãos, porque é uma lei, não é só do urbanismo, né? É uma lei que tem que ouvir o meio ambiente, obras, defesa civil, pessoal de finanças, é uma construção muito complexa, né? E naturalmente aí depois disso a gente leva isso para dentro do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, que aí sim ali nós temos os segmentos da sociedade representados, organizados, né? A própria ACS, ele é um membro atuante do Conselho Municipal, e nós temos ali movimentos de moradia, as universidades, os sindicatos, e aí que a gente consegue também fazer uma discussão mais aprimorada do tema. Fizemos oficinas preparatórias, porque são temas complexos, temas difíceis, muito técnicos, e muitas vezes as pessoas não têm facilidade de poder propor, entender, né? E propor, né, como é que aquilo pode realmente mudar a vida dela. Então fizemos oficinas preparatórias no primeiro semestre, em cada região da cidade, e aí por fim a gente concluiu uma proposta de governo, colocou no site com os comparativos do que era e o que muda. Agora no processo de audiência pública, a gente vai recolher todas as contribuições, compilar isso tudo, formatar a proposta final e levar de novo para o Conselho Municipal para fazer a deliberação, e aí na sequência a gente manda para a Câmara. Você também foi muito atuante, um dos responsáveis pela nova Ponta da Praia. Eu queria que você falasse desse projeto, que hoje é um lugar, virou referência turística, né? Foi muito difícil desenvolver, quanto tempo que demorou para colocar isso em prática? Eu queria que você contasse um pouquinho. Foi difícil, porque para a gente fazer coisas grandiosas, né, quando sai daquilo que é rotina, demanda uma energia, um planejamento, ação, decisão. E a gente sabe o que a Ponta da Praia trouxe, né, de benefícios, né, trouxe um novo olhar para aquela região, vai trazer ao longo dos anos muito desenvolvimento, com o novo centro de convenções, que hoje é público. Nós hoje não estamos mais reféns do privado, querer ou não ter um centro de convenções. A cidade de Santos hoje é dona de um centro de convenções que vai trazer muita renda e muito emprego e muito desenvolvimento. Então, a hora que você pega uma ideia e fala assim, vou fazer isso, e isso não é aquilo que é o dia a dia, vai ter questionamento, como teve, Ministério Público, processo, segmentos da sociedade não entendendo, reclamando, mas realmente acho que valeu o esforço. Eu acho que a gente transformou a cidade e isso é um exemplo do que a gente pode realmente fazer diferente, né? É possível você inovar. Acho que a grande lição disso, e aí, lembrando aí o prefeito Paulo, ele foi muito corajoso na iniciativa de querer propor e querer mudar, uma inovação, sair daquilo que é o normal. Quando a gente faz isso, a gente consegue atingir objetivos maiores. E a gente pode levar essa experiência para outros pedaços da cidade. A gente tem que ousar, a gente tem que inovar cada vez mais para levar desenvolvimento para as áreas mais carentes. Nós temos projetos para as palafitas, nós temos projetos para o centro. E esse é um exemplo de sucesso que a gente tem que usar e levar adiante e multiplicar. Com certeza é um case de sucesso. Depois eu vou te perguntar com relação ao centro histórico, se a gente pode usar a mesma coisa. Eu sei que é mais complexo, né, o centro histórico, só que se a gente pode usar como exemplo, né? Mas eu vou pedir para você responder depois dos comerciais, tudo bem? Voltamos já. Estamos de volta ao segundo bloco do ACS na TV. Nosso convidado de hoje é o Glaucus Farinello, ele que é secretário de Desenvolvimento Urbano de Santos. Glaucus, no último bloco a gente estava falando a questão da Ponta da Praia. Em relação à revitalização do centro histórico, daria para usar os mesmos exemplos? O que vocês esperam para trazer mais gente para o centro de Santos? O centro, como eu coloquei, é um dos principais desafios que nós temos, né? E aí são várias estratégias que vão se somar num grande plano estratégico. O VLT é um pilar importante nesse processo, uma obra que já começou, uma obra importantíssima que vai não só levar desenvolvimento para as vias por onde ele passa, mas ele vai garantir essa conexão do resto da cidade com o centro com uma mobilidade, né, moderna, sustentável. Então é fundamental para a gente. Entre as diversas estratégias que nós temos para o centro, naturalmente o que a gente coloca como a principal de todas e que é a longo prazo é o repovoamento. Infelizmente, né, o entendimento de cidade é muito
é muito dinâmico o dia a dia de uma cidade e isso se muda e se molda muito rápido, né, com o passar dos anos. O entendimento que tínhamos de cidade há 50, 70 anos atrás eram de cidades que funcionavam num sistema pendular, né? As pessoas trabalhavam no centro e moravam na orla ou na zona noroeste. Isso foi perdendo força, as próprias vias que conectavam o centro à orla foram se tornando ruas comerciais, Ana Costa, Conselheiro, os canais, e o centro foi sendo esvaziado aos pouquinhos, né? Os novos centros comerciais foram surgindo, o Supercentro Boqueirão, o Gonzaga, hoje a Aparecida, né? Então, o centro tem que voltar a ter habitação. E a lei de 68, o plano diretor de 68, né, proibia a habitação no centro. Então, esse é um processo que demorou, ele foi se esvaziando com o tempo, dentro de um olhar do que se pensava de cidade, que a cidade ia funcionar sempre, né? Aqui vai funcionar uma coisa, aqui funciona outra, e hoje não é assim. Hoje os bairros são cada vez mais vivos, mistos. O pessoal chama de cidade de 15 minutos, né? Então, da sua residência você vai ter o seu emprego, a padaria, o comércio, a quitanda, o mercadinho, a lojinha, né? Hoje você tem essa dinâmica nos bairros da Orla, por exemplo, da Zona Noroeste. Isso é uma tendência mundial, não é só local. Então, o centro precisa ter aquilo que os outros bairros têm, que é gente morando, né? Mais gente morando. Existem, naturalmente, moradores no centro, mas a gente tem que repovoar, a gente tem que adensar, porque aí sim os imóveis protegidos vão passar a ter utilidade. Hoje a pessoa restaura, reforma um imóvel e não tem como dar uso, porque não vai ter como botar uma padaria, uma escola de inglês, qualquer tipo de negócio, porque não tem cliente. Então a gente aposta muito nisso, mas a gente sabe que isso é uma estratégia a longo prazo. Empreender, pegar um prédio, pegar um terreno, projetar, aprovar, captar recurso, construir, vender e ocupar demora anos. Então, como estratégia a curto prazo, nós temos os eventos, que têm sido um sucesso no centro. Fizemos o evento da Primavera, que foi um grande sucesso, com ações simples às vezes. O fato de colocar flores na escadaria do Paço se tornou um local instagramável, atraiu atenção, despertou a curiosidade. Tivemos o Festival do Imigrante recentemente, vamos ter o Festival Geek, vamos ter o Festival de Natal. Então, os eventos se tornam uma grande ferramenta para atrair de novo o santista para o centro. Ver o potencial, enxergar as qualidades que o Centro Histórico de Santos tem. E tem as políticas e estratégias a médio prazo. Então, são intervenções urbanas, são acupunturas, são intervenções que vão dela irradiar um processo de desenvolvimento. A gente tem uma série de projetos em andamento para a região central. Um deles, por exemplo, é reformar a Rua 15, inclusive é onde está a Associação Comercial de Santos, que é uma das ruas mais belas do centro histórico, com imóveis de potencial enormes. E a gente vai ali reformar toda a via, fazer um calçadão, nivelar o piso, tornar acessível. Então, são algumas estratégias, como eu falei, a curto, a médio e a longo prazo. Sempre com o foco de trazer o santista e trazer quem é de fora também, o investidor, para entender o potencial. Então, eu tenho que povoar, eu tenho que ter gente de imediato. Os eventos é uma ação muito importante. A médio prazo, essas acupunturas urbanas. As obras, mostrar para o investidor, o município está fazendo a parte dela, vem junto com a gente. Eu vou reformar isso, eu vou revitalizar isso, eu vou fazer o mercado municipal. Então, essas ações são muito importantes a médio prazo, para que a gente consiga atingir a principal, que é a longo prazo. Construir um cenário forte, que o investidor possa se sentir seguro. Eu vou investir no centro porque eu sei que a prefeitura vai fazer isso, isso e isso. Isso vai tornar o centro um bairro agradável. Então, vamos começar a detalhar um pouco essas partes que você falou. Um dos pilares, você citou a mobilidade. Com relação às obras do VLT, o que já está previsto ali para o centro de Santos? O VLT ele é tão importante nesse processo porque ele vai permitir que a gente reorganize o transporte não só do centro, mas de Santos como um todo. Nós temos diversas linhas ainda circulares na cidade, não são linhas que estão conectadas com a demanda atual. Então, isso a CT está fazendo todo um trabalho, um levantamento, e quando da conclusão da etapa 2 do VLT, essas linhas vão ser reorganizadas, porque esse sistema tem que alimentar o VLT. Então, isso vai ser uma grande reformulação, uma revolução de transporte em Santos. E com isso também vai permitir que a gente consiga, dentro do centro histórico, começar a ter um olhar diferente para vias diferentes. Hoje todas as vias passam ônibus, carro, muitas vezes caminhão indevidamente,
E a gente quer começar, a partir disso, reorganizar. Algumas vias vão ser calçadão, outras vias vão ser vias compartilhadas, outras vias a gente vai deixar claro que ali é o binário principal, é a artéria para poder ter o transporte. Então, reorganizar a partir do VLT. Então, o VLT ele é fundamental, a gente tem aí mais alguns meses de obra, talvez entre 1 ano e 1 ano e meio para ter a conclusão das intervenções, mas já há um planejamento integrado para que a gente consiga ir entregando essas ações de forma conjunta, né? Algumas intervenções do município já vão acontecer à medida que a intervenção do VLT for acontecendo. E até numa apresentação da Associação Comercial, você falou em integrar ônibus, VLT, bonde e ciclovia também, né? Uma coisa mais ampla, que as pessoas acham, né? É tudo hoje muito separado. Então, tem esse projeto de integrar tudo mesmo. Né? Investir em transporte sustentável, alternativo, é uma tendência mundial também. A conexão cicloviária com o centro, ela se dá por 3 locais, né? Para quem vem da Zona Noroeste, pela Martins Fontes, da Ponta da Praia, do Porto, pela portuária e pelo túnel. Então, tanto a do túnel quanto a portuária, elas não são ciclovias convidativas para o público em geral. Nem todo mundo se sente confortável e convidado a atravessar a ciclovia do túnel por insegurança, muito menos a da portuária, porque é uma ciclovia não tão agradável, não tem arborização, tem poluição, tem barulho. Então, uma ação importante também é que a gente vai construir uma ciclovia nova que garanta uma conexão mais segura e mais convidativa para a região central. Estamos concluindo um estudo para fazer a ciclovia na Senador Feijó, que é uma via larga, pelo menos até a Rangel Pestana. Ela tem uma caixa bem favorável e a gente vai conseguir conectar essa ciclovia da Rangel Pestana, que já existe, que é dali deriva para na costa, até a passarela da Alfândega, que está sendo construída agora, né, pela autoridade portuária, junto com a concessionária de trem. Então, a gente garante uma grande conexão das barcas, né, passando pelo VLT até a ciclovia da Rangel Pestana. Essa é uma obra importante também que vai acontecer nos próximos anos. Sobre o bonde hoje ele funciona como um atrativo turístico, né? Mas por que não fazer do bonde e usar as linhas do bonde como transporte interno? Né? Fazer as pessoas circularem do Paquetá ao Valongo. Né? A pessoa que trabalha um pouquinho mais perto do Paquetá, quer almoçar no Valongo, vai de bonde. Né? Por que não ser um pouquinho mais ousado e estender essa linha do bonde até o mercado municipal, que vai passar por um processo de reformulação incrível. Temos um projeto belíssimo. Inclusive, até vou pedir para você, que o nosso tempo estourou, para falar sobre o mercado municipal no próximo bloco, tudo bem? Falamos no próximo bloco. Voltamos já. Estamos de volta ao terceiro e último bloco do ACS na TV. Nosso convidado de hoje é o secretário de Desenvolvimento Urbano de Santos, Glaucus Farinello. Glaucus, no último bloco você estava falando da questão do mercado municipal. Quais são os planos, os projetos para revigorar essa área? Eu sei que também você foi fazer uma pesquisa a campo, viu que o lugar é bem complicado, principalmente no período noturno, né? Então, o mercado municipal é uma joia que nós temos. Infelizmente, ele está numa situação muito ruim. E o prefeito Rogério, desde o começo do ano, vem insistido e cobrado de todos os secretários envolvidos que a gente façam ações conjuntas para aquela região. Então, existe um planejamento, o VLT vai passar na frente do mercado, o VLT vai ter uma estação na porta do mercado. Nós fizemos uma parceria, temos um projeto completo para o mercado, que foi feito a custo zero também com parceria da Comunitas. E devemos licitar essa intervenção do prédio principal do mercado ainda esse ano, para que a gente consiga, já no comecinho do ano que vem, já ter obras. Então, a nossa intenção é que, junto com a entrega do VLT, a gente já consiga entregar também o novo mercado municipal totalmente reformulado, modernizado, climatizado, com um novo olhar. Naturalmente, não é só o prédio do mercado, é um conjunto de ações. O VLT é uma delas, o prédio do mercado é outra, e ali é uma região muito carente. Nós temos que ter um olhar social muito atento. Por quê? O mercado municipal hoje, ele já abriga alguns equipamentos de cunho social. As vilas criativas, um processo de... É um local de grande capacitação. Eu tenho o Espaço da Beleza, que ensina o ofício para os moradores. Eu tenho a Ecofábrica, e a gente vai construir também ano que vem a escola de cinema naquele... Então, assim, é um grande complexo de capacitação. Então, a gente quer usar o mercado municipal como um polo, né, para poder realmente
captar, receber essas pessoas, qualificar, porque a gente não quer que a obra de revitalização seja expulsória. A gente sabe, por exemplo, no mundo todo, quando você revitaliza uma área, ela tem um novo olhar e muitas vezes existe o processo que se chama de gentrificação. Né? As pessoas que hoje ali estão acabam sendo expulsas porque o local passa a ter um valor diferente. Então a gente quer, integrado com o processo de revitalização, ter essa política de assistência social mais forte. Então o mercado, além de turismo, além da revitalização em si, ele vai ser esse centro permanente de capacitação na cidade. Seja para o cinema, para a beleza, para outros ofícios como a gastronomia, a carpintaria. Então realmente ali vai funcionar como um grande centro das pessoas para que a gente consiga ter uma política de inclusão e não de expulsão. E com relação ao centro histórico, você citou habitação e educação. A habitação, a gente não tem uma entrave que são os prédios tombados, patrimônio número 1, 2, tem... Isso não complica um pouco para as construtoras investirem no local? A gente sempre tem esse discurso que a gente precisa desmistificar isso. Né? O programa Alegra Centro, ele é muito positivo, porque o que nós temos de valor no centro é o patrimônio. Né? O prédio da CS é uma coisa belíssima, a gente parabeniza naturalmente a Associação Comercial pelo investimento em manter o prédio, foi todo modernizado. Então, o valor do prédio protegido, restaurado, recuperado, ele é muito maior, né, do que as pessoas às vezes falam, tem que desgravar, tombar e fazer algo moderno. Né? Então a gente tem que dar valor para aquilo que realmente importa. E o centro de Santos tem essas riquezas. A Rua 15 ali é um exemplo. Né? Numa esquina eu tenho a ACS com o prédio da Fênix e na outra ponta eu tenho a Bolsa do Café. Sim, sim. Né? É isso que torna o centro especial. Então quando a gente tem que ter muito cuidado quando fala do patrimônio de uma forma que parece que a gente tem que jogar isso fora. Naturalmente, por um outro lado, a gente tem que realmente separar o joio do trigo. Né? Por isso que nós revisamos a lei do Alegra Centro em 2019 para poder identificar que alguns imóveis não têm que ter a mesma proteção cultural do que, por exemplo, o prédio da Bolsa, que é tombado, o prédio da CS, que tem um nível de proteção nível 2 atualmente, mas que a gente vai passar por um processo de reclassificação, porque tem prédios e prédios, tem valor, né, diferente de outro, então isso é importante que a gente consiga construir de forma coletiva e mostrar para a sociedade, é possível sim investir no centro. Eu tenho vários locais onde já é possível e permitido fazer prédios modernos, contemporâneos, arquitetura arrojada. As duas bordas do centro, tanto o Valongo quanto o Paquetá, eu não tenho nenhum tipo de restrição. As pessoas passam por ali, vê um prédio velho, abandonado, tá vendo? Tá assim porque é protegido, e não é. Né? Então é possível sim, alguns locais, como é o caso do prédio da Petrobras, como é o prédio do Ibis. Eu tenho alguns exemplos no centro, né, que foram prédios que foram feitos recentemente, já numa característica mais atual. Então, nós temos que desmistificar isso e a CS é um parceiro importante nesse processo, seja pelo Conselho Municipal, seja pela atuação que tem pela entrada, né, na sociedade civil. E até lembrando que há 8 anos havia muitas casas noturnas no centro de Santos ali. Infelizmente, com o incidente lá da Boate Kiss, que vieram falecer várias pessoas, complicou o funcionamento dessas casas no centro de Santos. Mas há alguma política para retomar? Porque assim, povoa à noite também, né? Vocês têm algum pensamento em relação a isso? Então, de fato, né, nós tivemos naquele momento da Boate Kiss uma busca aí por vilões, por o que está errado, né? A gente até entende o motivo, né? Foi realmente um clamor aí e tudo mais. Mas é importante colocar, é possível sim adaptar imóveis, mesmo com proteção. Outro ponto importante para destacar, a minoria dos imóveis do centro são tombados. Né? Dá para contar nos dedos praticamente, são muito poucos. O que nós temos são níveis de proteção. Então, quando a gente fala em imóvel tombado é uma coisa, imóvel tombado é a Bolsa do Café, né? é o Museu Pelé, é o Santuário do Valongo. A grande maioria dos imóveis tem proteção cultural. E hoje, com a nova lei de 2019, você pode sim fazer, eventualmente, rooftop, você pode fazer supressão de telhado para fazer modernização, equipamentos de ar-condicionado ou de verticais para poder garantir acessibilidade, adequações de fachada, vitrine. Então, hoje a lei é muito mais flexível. Essa lei foi aprovada em 2019, no finalzinho de 2019, na sequência veio a pandemia, então não foi
propício para que a gente conseguisse levar isso para a sociedade, para divulgar. Então a gente está retomando esse trabalho agora, a gente vai fazer um trabalho técnico de reclassificar todos os níveis de proteção, já estamos com um processo aberto, um andamento, um grupo técnico formado. A gente vai nos próximos meses reclassificar esses imóveis, deixar mais claro para o proprietário, para quem quer investir, o que pode e o que não pode. Deixando claro para quem está em casa, para quem quer investir. É possível sim você modernizar o seu imóvel, porque hoje a lei é muito mais fácil de entendimento, de aplicação. Flexível, né? Digamos assim, que hoje dá para mudar. Antigamente era aquilo mesmo, não pode mexer, e hoje não. A lei antiga falava assim, é muito rígido, né? Um prédio X tem que proteger fachada, volume e telhado. Mas se eu mudar um pedacinho do telhado, eu mudei o volume, né? Pode, não pode, então isso criava um entrave de entendimento. E hoje a lei ela é muito mais clara, pode sim, a gente pode fazer climatização, a gente pode fazer uma supressão parcial do telhado, para colocar os equipamentos, é preciso, é necessário, né? A gente viaja para fora e a gente vê os imóveis estão modernizados, são climatizados, tem circulação, tem adequação, é possível sim você rebaixar a soleira para garantir a acessibilidade na porta, é possível sim inverter a abertura da porta para que o bombeiro possa aprovar a rota de fuga, é possível eventualmente você fazer até um alargamento do vão se realmente for constatado que é necessário. Precisamos desmistificar que o Alegra Centro é um processo de congelamento, de engessamento, né? Esse é um trabalho de formiguinha que a gente conta com o apoio da CS, mas que a gente vai nos próximos anos, não tenho dúvida que a gente vai desmistificar esse processo. Glaucus, infelizmente o nosso tempo está chegando ao final, eu queria deixar espaço para suas considerações finais. Passou rápido, né? Passou muito assunto, eu agradeço a oportunidade, me coloco à disposição em novas oportunidades, falar de outros temas, eu acho que é fundamental, acho que é nosso dever aí como agente público, como funcionário público, tá levando essa informação. Como eu falo, a cidade é nossa, né? A cidade é de todos, é para todos, e a gente tem que estar sempre conversando para que a gente leve Santos adiante cada vez melhor. Com certeza. Em nome da diretoria, você sabe que a casa sempre está de porta aberta, até para revigorar o centro, chamar os empresários do Centro Histórico de Santos, né? Você sabe que pode contar com a CS. Com certeza. Obrigado. Eu que agradeço. O ACS na TV fica por aqui e até a próxima.